A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, do versículo 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra aquela casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 Rádio Rural FM, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Estamos, portanto, hoje concluindo o Sermão da Montanha, esse discurso que Jesus fez no Monte das Bem-aventuranças. Um discurso cheio de ensinamentos para a nossa vida nova, a vida cristã. Uma vida em que nós devemos levar em conta os valores, a ética, a moral, e que nós meditamos. Todo o discurso foi meditado nesses dias que nós passamos. Agora, a mensagem que Jesus passa com essas suas palavras, elas são para nós exemplos de vida. Nós somos chamados a agir, e a colocar em comum na vida do dia a dia, na nossa prática, este Evangelho. Portanto, quem procede assim, como Jesus ensinou, fazendo a vontade de Deus, será aquele homem que edificou a casa sobre a rocha, casa firme, inabalável. E é isso que nós cristãos precisamos trazer quanto antes para a humanidade. Estamos às vezes muito distantes de fundamentos sólidos, e Jesus Cristo é a pedra fundamental. Agora, eu queria destacar aqui nesse final uma proposta de Jesus, fazer a vontade de Deus. A gente tem que saber distinguir qual é a vontade de Deus. Não é só dizer Senhor, Senhor, não é? Isso aí é muito fácil. A vontade de Deus, pela Bíblia, primeiro, Deus criou tudo, sua própria vontade, e chama o ser humano à liberdade, mas na obediência ao mandamento. É tanto que logo no início do Gênesis, capítulo 2, versículo 16, diz assim: Javé deu ao homem este mandamento: você pode comer de todas as árvores do jardim, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a partir do dia em que dela comer, você estará caminhando para a morte. Tá vendo?
Quer dizer, é fazer a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Se alguém pergunta como é que eu faço a vontade de Deus, então você faz obedecendo aos mandamentos de Deus. Deus oferece ao ser humano uma aliança fundada na obediência à sua palavra, expressão da sua vontade. O sacrifício perfeito e agradável a Deus marca a obediência à vontade divina. Mas o ser humano encontra em si mesmo a lei da carne e não consegue cumprir a lei divina em suas próprias forças. Desejando salvar o ser humano de tal estado, o Pai envia seu Filho, alimentando-se da vontade de Deus. Ele obedece ao Pai até a morte e morte da cruz. Veja a coisa como é diferente, né? Nós somos assim, co-herdeiros de Cristo pela fé. O crente recebe a graça e a força para cumprir a vontade de Deus. Portanto, fiquemos firmes nesses propósitos e agora rezemos. Ó Deus, que destes a todos os povos a mesma origem e em vós quiseste congregá-los numa única família, enchei os corações com o ardor da vossa caridade e animai-os com o desejo de seu autêntico progresso. Cada pessoa se realize plenamente com os bens que dais em abundância a todos e, superadas as divisões, se consolidem na sociedade humana a equidade e a justiça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir o Sermão da Montanha na sua conclusão, capítulo 7, versículo 21 a 29. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.